a partir de uma ontologia, objetos de aprendizagem interativos. É um trabalho desenvolvido pelo Instituto Federal de Boituva, Facamp, Unifesp e Mackenzie, professores dessas universidades. Meu nome é Bruno, sou professor do Instituto de Boituva. Bom, o que motivou o desenvolvimento desse trabalho? Nós trabalhamos com o ensino de algoritmos, na disciplina de algoritmos. Durante o ensino desse algoritmo, ao longo dos anos, as turmas são cada vez mais heterogêneas, então a gente tem um nível de conhecimento e domínio sobre a disciplina muito diferenciado. Partimos para a questão de utilizar objetos de aprendizagem e permitir a acessibilidade deles através de uma técnica de web semântica chamada ontologia, e começamos a definir o conceito de domínio de objetos de aprendizagem e firmamos isso com a conclusão da ontologia. Bom, esse ensino de algoritmos que a gente fala aqui, a gente trabalha, nós temos uma apostila de aproximadamente uns 100 exercícios, e aí, conforme o aluno vai avançando ao longo da disciplina, por exemplo, a primeira questão dessa apostila que a gente utiliza, o aluno ele praticamente tem todas as dicas necessárias para ele construir o algoritmo e resolver a questão. Aí na segunda questão essas dicas vão diminuindo até que lá na frente ele está desenvolvendo praticamente tudo sozinho. E aí a gente começou a partir disso ter a ideia de trabalhar com isso como objeto de aprendizagem, e a palavra interação foi a solução que a gente encontrou para implementar essas dicas, esse apoio que a gente dava com a apostila utilizando objetos de aprendizagem. Bom, ontologia. Ontologia é uma das formas de interligar dados de repositórios web com a escrita de regras que garantem interoperabilidade entre eles através da especificação de conceitos sobre domínios. Ou seja, nós criamos uma ontologia do padrão de objetos que nós estendemos a partir do SCORM, que é um padrão mais tradicional para a construção de objetos de aprendizagem. Então, a partir desse SCORM, nós desenvolvemos o nosso padrão de metadados para atender objetos de aprendizagem interativos e dar suporte àquela interação que a gente identificou no início. Então, criamos essa ontologia desse padrão de metadados com todas as suas classes e todos os seus axiomas que foram utilizados durante o trabalho. E ela também é utilizada como uma forma de melhorar o aprendizado de máquina e a recuperação da informação, que aqui é uma outra característica dos objetos de aprendizagem, que é tornar eles acessíveis. Então, através do uso da ontologia, os conceitos utilizados no objeto, eles criaram uma relação entre eles, e isso facilita a forma de um professor encontrar um objeto que já está pronto, já está disponível para que ele possa reutilizar esse objeto. Algumas vantagens de utilizar ontologias: ela define um vocabulário através de um domínio do conhecimento, evitando interpretações ambíguas. O desenvolvimento de inúmeras aplicações a partir de um modelo conceitual. Então, nós utilizamos, na verdade, um esqueleto de algumas outras ontologias e, a partir delas, desenvolvemos a nossa. E possibilita o mapeamento de uma mesma ontologia em diversas linguagens de programação. No nosso caso aqui, a gente desenvolveu tudo utilizando Java. Bom, falar um pouco sobre objetos de aprendizagem interativos, que foi o início do nosso trabalho. Nós fizemos uma diferenciação do nosso objeto de aprendizagem interativo, o OAI, onde você tem as dicas, as formas de ajuda que o aluno recebe, tem a interação do aluno com o objeto, com o ambiente, o chat, uma ferramenta de comunicação direta do professor com o aluno, e o professor que configura esse objeto no início da atividade. E aí a diferença de um objeto de aprendizagem tradicional, onde você tem os recursos, mas não necessariamente os recursos estão ligados e tem essa relação entre eles. Na nossa aqui, cada seta dessa representa um tipo de interação, onde na hora que o professor cria o objeto, ele configura as dicas e a ajuda, ou seja, aquilo que nós temos lá, pensamos inicialmente na nossa disciplina de algoritmos, né? Então ele pré-configura aquela atividade com todas as dicas, e algumas dessas dicas ou ajudas ou arquivos, áudios, enfim, como o professor configurar, é disponibilizado para o aluno automaticamente. Esse automaticamente é quando, por exemplo, o aluno está desenvolvendo a questão do algoritmo e ele ficou 2 minutos sem digitar ou sem interagir com o computador de alguma forma.
Ou seja, o ambiente entende que o aluno está tendo alguma dificuldade, porque ele não interagiu, nem com o mouse, nem com o teclado, e ele oferece uma opção de ajuda, para que o aluno possa receber essa ajuda se ele tiver interesse. Tudo isso é configurado pelo professor. 2 minutos é o tempo que o professor pode colocar para uma determinada dica ser disparada, e o aluno pode aceitar essa dica ou não. O professor pode configurar também uma penalização. Então, se o aluno aceitar uma dica, se aquela dica praticamente resolveu a questão, essa dica pode fazer um decréscimo na nota final do aluno. O nosso padrão de metadados, ele foi desenvolvido antes da ontologia. Então a gente começou, primeiro passo a gente definiu que a gente tinha que trabalhar com interação para atender a demanda inicial. E aí começamos a estudar os padrões de metadados, identificamos o SCORM como o que mais se enquadrava, estava mais próximo da nossa solução. Estendemos o SCORM, que inicialmente ele tem 58 elementos de metadados, estendemos ele fazendo a inclusão de 26 novos elementos, excluímos 37 elementos opcionais, fizemos a manutenção de 14 elementos essenciais e 7 opcionais. Esses elementos essenciais, nós fizemos uma comparação dos principais padrões e nós denominamos eles como essenciais aos elementos que aparecem em todos os principais padrões. Então são 14 elementos essenciais que existem nos principais padrões, e aí nós chamamos eles de essenciais e mantemos eles no nosso novo padrão. Os elementos opcionais, a gente utilizou 7 dos que já tinham no SCORM, e o nosso padrão final ficou com 47 elementos. Bom, essas aqui são as classes as classes que representam os nossos metadados, né, o nosso padrão de metadados. Foi utilizado no software Protege. Utilizamos, durante a construção da ontologia, nós importamos as classes dessas ontologias, WinCore, UVA, IMS Learning, Design e LOM. O LOM, por sinal, é o mesmo padrão de metadados utilizados no SCORM, no padrão do SCORM. A diferença do LOM, dos metadados que estão lá no LOM, é que a maioria deles, ou a grande parte deles são opcionais, quer dizer, são obrigatórias. Já no SCORM, alguns deles se tornam opcionais. E aí dentro do software Protege, essas foram as classes principais, onde a gente agrupou todos os axiomas e todos os termos que fazem as relações e definem o domínio do conceito de objeto de aprendizagem. A classe vocabulário, classe agregado, objeto de aprendizagem, conteúdo e metadados. Vocabulários são aqueles objetos, aqueles metadados, aqueles elementos que eles possuem valores definidos valores definidos, por exemplo, gênero ou sexo, masculino e feminino. Então eles são considerados vocabulários. Agregados são aqueles que possuem, o metadado possui outros elementos filhos. Eles são descritos aqui. O objeto de aprendizagem em si, que aí ele contém todas essas classes principais aqui, geral, ciclo de vida, técnico, atividades, educacional, enfim, as principais. Conteúdo do objeto, aí aqui ele não está descrito, essa classe não está descrita dentro da nossa ontologia porque é o conteúdo do objeto em si. Então vai variar de acordo com o objeto que o professor criar. E a classe metadado que contém todos os 47 elementos do padrão. Bom, aqui é um trecho de um objeto definido da ontologia. Então, ele é definido com, os axiomas são definidos com its ou res. O res é um elemento agregado, o its é um elemento simples. Então, aqui tem a identificação, a descrição desse metadado, uma questão de múltipla escolha, está ativo. Aqui a questão das dicas, aí o tempo configurado para a dica, um fator de desconto que o professor configurou, enfim, alguns valores desse padrão de metadados dentro da ontologia. Para criar e testar esse objeto, nós trabalhamos com uma ferramenta para manipulação de ontologia chamada Joint. Essa ferramenta, a gente fez uma transposição, né, das classes principais. Aqui estão todas as classes, incluindo aquelas das ontologias que a gente tinha importado antes.
Aqui é a ontologia, a descrição dela em si, aqui é um trecho dela, na verdade, e aí aqui alguns elementos anexos, aí o elemento anexo e como ele foi transportado através dessa ferramenta de operação joint para uma tela do ambiente que eu vou mostrar daqui a pouco. Na verdade, a ontologia ela serve como base para a gente desenvolver esse ambiente, que é onde esse ambiente ele é não só um player de objetos de aprendizagem, mas também uma ferramenta de autoria para objetos de aprendizagem interativos. Então, baseado na ontologia, nós conseguimos mapear aqui. Esse aqui, na verdade, é um exemplo de atividade de múltipla escolha. Então, as opções que o aluno tem. E aqui a questão das interações. Dependendo do tempo que o professor configura, uma janela pop-up aparece para o aluno oferecendo a dica e ele pode aceitar ou não. Se ele aceitar, as dicas são listadas aqui. E aí, se a dica tiver configurado um desconto, ela aparece aqui. Tá? Na versão final, esse desconto, essa questão das notas aqui embaixo, esse desconto aqui em cima ele não aparece o total para o aluno, só a nota final. Se o professor configura dentro de cada objeto, de cada atividade, alguns recursos como vídeo, anexos ou um texto que seja, o aluno tem a opção de consultar eles aqui. Se o aluno tiver com dificuldade e não esperou lá o tempo sem interagir, ele pode solicitar a dica, aí ela não é automática, e esse solicitar ajuda abre para ele ou enviar uma mensagem para o professor ou conversar com o professor pelo chat. Agora aqui é a visão do professor, tá? Essa aqui é uma atividade, a visão do aluno. E aqui é a visão do professor. O professor, ele através desse dashboard, ele visualiza os alunos, tá? E através do sistema de cores, a situação que cada aluno se encontra dentro da atividade. Então, por exemplo, vermelho quer dizer que esse aluno aqui já estourou o tempo, está respondendo essa questão e não tem nenhuma resposta salva. O azul, ele já está fazendo a atividade, mas está dentro do tempo que era pré-definido para ela. E o verde aqui, ele já salvou a atividade, só não me enviou, e está dentro do tempo também. E aí, a partir disso aqui, o professor tem a opção de abrir o chat com o aluno, e na versão que nós estamos hoje, ele já também tem a opção para enviar mensagens fora do chat, mensagens assíncronas. Através desse ambiente, a gente deu o nome inicial dele de etutor, hoje ele já está com outro nome. E ele tem uma opção para exportar os objetos, então ele exporta esse padrão para que ele possa ser utilizado em outro caso, em outra ocasião. Aqui é um exemplo do arquivo que é exportado e ele faz referência a todos os arquivos de conteúdo do objeto de aprendizagem. Isso aqui, na verdade, é um botãozinho de export dentro da ferramenta. Fizemos os testes iniciais com uma turma de 20 alunos da disciplina de Introdução ao Hardware e Computação. Fizemos um questionário de avaliação para todos eles e uma análise das notas em relação às interações que eles realizaram. No questionário de avaliação, algumas questões, se ele já tinha utilizado algum ambiente virtual de aprendizagem, 85% não, porque é uma disciplina logo no início do curso, 15% já. Você se sentiu acompanhado pelo professor durante as atividades, 85% deles se sentiram acompanhados. Se ele solicitou dicas durante as atividades, 55% solicitou, 45% não. E se quando ele precisou, o professor acompanhou sua atividade e ofereceu auxílio, em 65% dos casos sim, 5% não e 30% não solicitou. Esse 5% é porque hoje a ferramenta do chat, ela não está como a gente gostaria, né? A gente gostaria que ela fosse um chat semelhante ao do Facebook, mas ainda não é. Então, eventualmente, mais de 3, 4 alunos chamaram o professor ao mesmo tempo, ele não conseguiu dar atenção para todos os alunos no chat ao mesmo tempo, e aí alguns alunos avaliaram ali como negativo. E aí depois o questionário sobre realmente o que ele achou da ferramenta, se ele achou a interação oferecida, o que ele achou da interação oferecida, 45% excelente, enfim, todas as respostas foram de certa forma positivas em relação à interação. E como ele avalia a ferramenta, aqui já está o nome novo da ferramenta, até me desculpem, não foi atualizado, desatualizado aqui, né, ou atualizado as outras.
O nome da ferramenta agora é Student Watcher. E os objetos de aprendizagem interativos, 55% como excelente, aí 30% como ótimo e 15% como regular, nesse teste que nós fizemos com esses 20 alunos. Depois nós fizemos a análise das notas em relação à quantidade de interações que eles fizeram. Aqueles alunos que tiveram de 0 a 1 uma interação, uma média de 8.4, 8.3, de 2 a 3 interações um pouco maior e acima de 4 interações, beirando 8.7, foi a média final deles. Quanto mais interação, eles tiveram um resultado melhor, mesmo que as interações tivessem desconto das notas deles. Bom, a utilização da ontologia permitiu que a gente construísse esse ambiente e definisse esse conceito, o domínio de todo esse conceito de objetos de aprendizagem interativos que a gente está trabalhando nessa pesquisa. A gente chegou à conclusão também que quanto maior o número de interações, mais elevada foi a avaliação final dos candidatos, dos alunos que participaram. E os objetos de aprendizagem interativos promoveram, de certa forma, um ganho nesse processo de ensino-aprendizagem, e aquela motivação inicial nossa a gente conseguiu suprir com o desenvolvimento dessa atividade, que foi desses objetos que não foram inicialmente pensados para a educação à distância, mas para trabalhar na educação presencial, até mesmo pela questão uma das ferramentas que está ali ser o chat, e depender que o professor esteja ao mesmo tempo online com o aluno. Mas nada impede que ela seja realizada também à distância, tá? Mas ela foi pensada inicialmente para a gente trabalhar numa sala de aula, e aí o professor vai trabalhando com os alunos daquela disciplina de algoritmo, ou não só algoritmo, né, outros exercícios também. A nossa ontologia está disponível nesse site, nesse link, então a ontologia inteira está disponível lá para quem tiver interesse. E Instituto Araguaituba, meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, peço desculpas de não ter apresentado em inglês, mas a única coisa pior que o meu inglês é o meu espanhol, então eu resolvi apresentar em português mesmo. Obrigado. ¿Alguna pregunta? Bien, gracias por la presentación. Obrigado pela apresentação. Eu quero saber qual é a metodologia que você utilizou para... você utilizou várias ontologias e colocou ele, você falou o esqueleto da ontologia. Então, quais são as ontologias, qual é a metodologia que você utilizou para misturar várias ontologias? E a segunda, mais da implementação, não sei? Você falou de uma ferramenta de Joint. Eu não conheço essa ferramenta, conheço o Gina, é uma livraria para trabalhar em Java, as ferramentas. Você só importou a ontologia, ou seja, os dados da ontologia, os dados que vão na ontologia, importou diretamente ou permite agregar mais dados à sua ferramenta na ontologia? As duas perguntas. Primeiro, a questão do uso das outras ontologias foi mais para adiantar o processo de criação. A nossa ontologia ficou no final com 277 axiomas. Então, como nós partimos do padrão SCORM, que usa a mesma figura do LOM, nós importamos as ontologias simplesmente para aproveitar o que era comum, baseado naqueles 14 elementos essenciais. Foi basicamente esse o motivo de utilizar as outras ontologias. E a questão da... Desculpa, a segunda foi... na implementação. O Joint, a parte de desenvolvimento dentro do Joint, foi o segundo autor aqui, o Rafael, que fez, mas ele permite, esse Joint ele permite que você manipule a ontologia incluindo novos elementos, sim. Mas ele permite que você importe ela e implemente também. Obrigado. Mais alguma pergunta? Saludo cordial, muy buenas tardes. La pregunta era, ¿por qué utilizan Protege si hay varias otras herramientas de edición de ontologías?
Después, si solamente trabaja con Apache llena, o trabaja con otro framework para trabajar la parte de las consultas Sparkle. Na verdade, nós utilizamos o Protege, ele foi a primeira opção e atendeu a demanda do trabalho. Então, não teve nenhum outro motivo especial. E a questão das consultas, eu vou ficar devendo o Rafael que conseguiria. Se você quiser me passar por e-mail, eu encaminho a resposta a partir dele. Desculpa. Mais alguma pergunta? Quería saber un poco más acerca de la ontología. Dices que has eliminado algunos del scope, algunas cositas importantes. Yo quería saber qué pasaba si usabas todas. ¿Habría algún problema? ¿No sería mejor? Na verdade, isso foi uma iniciativa nossa, porque na hora de preencher metadados, quem já preencheu metadados, às vezes desanima, deixa de preencher os metadados pela burocracia ou pelo tempo que leva para preencher os metadados. Então nós partimos do princípio de ter no nosso padrão só aquilo que realmente fosse essencial, ou o mais próximo do essencial possível. Então foi basicamente esse o motivo de descartar alguns dos elementos do SCORM. Aqueles elementos que já no SCORM eles consideram como opcionais. Então, sendo preenchidos ou não, aquele objeto já no SCORM ainda era considerado um objeto de aprendizagem. Foi por esse